Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula 3, modelo de termologia, falando sobre calor sensível e calor latente. Tá? Então, vamos começar falando de algumas curiosidades, algumas coisas que acontecem, né, na natureza e fazer algumas observações e ver que relação isso tem. Por exemplo, por que durante o dia é tão quente no deserto, mas à noite é tão frio? Tá? Essa é uma questão. Um deserto pode chegar a temperaturas altíssimas durante o dia, e quando à noite é extremamente frio. Tá? Por que isso acontece? Tá? Por que durante o dia, quando nós estamos na praia, você percebe que o vento sopra da água para a areia, mas à noite o sentido é invertido? Tá? Então, isso acontece. Então, antes de responder, nós vamos conhecer alguns conceitos fundamentais. Então, para a gente poder responder esse tipo de questionamento, é preciso que a gente conheça alguns conceitos fundamentais de termologia. Revisando, ainda vamos falar sobre calor. Tá? Então, calor é energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura entre corpos. Costuma-se dizer que calor é a energia térmica em movimento. Tá? Então, essa é uma definição que a gente tem para calor. Nós sabemos que todos os corpos na natureza, eles são formados por átomos, como nós já falamos, pequenas partículas, né? Então, e essas moléculas, elas se movimentam. Então, elas possuem uma energia, e esse tipo de energia a gente chama de energia térmica. E essa energia térmica, ela pode ser transferida de um corpo para outro. Tá? E quando está acontecendo essa transmissão de energia térmica, nós chamamos esse fenômeno de calor. Ou seja, o calor é energia térmica em movimento. E isso só ocorre quando você tem corpos em temperaturas diferentes. Aqui nós vamos representar a cor quente como sendo vermelho e o azul como sendo uma cor fria, para nós representarmos. Tá? Então, observe, o calor sempre ele vai fluir, pessoal, o calor sempre vai fluir, tá? Espontaneamente, tá? Espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um de menor. Então, na natureza, isso sempre vai ocorrer de maneira espontânea. Um corpo que possui uma temperatura maior, a energia térmica vai fluir na forma de calor para o corpo com a temperatura menor, naturalmente. E nunca acontece o contrário, tá? Naturalmente, não. Né? Joseph Black, né, físico, químico e médico escocês, ele evidenciou no seu trabalho sobre a termodinâmica, ele foi o primeiro a distinguir calor de temperatura, tá? Então, calor e temperatura são coisas diferentes como nós já tratamos. Nós já falamos que temperatura está relacionado com a energia cinética das partículas, tá? É um número que a gente usa para representar a velocidade média dessas partículas. Então, esse número a gente chama de temperatura. Então, a temperatura está relacionada com o grau de agitação das partículas que compõem o objeto. O calor é a energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura. Tá? Então, esses dois conceitos você não pode esquecer. Tá bom? Então, ele introduziu, né, a noção de calor específico e calor latente. E ele é considerado, juntamente com Cavendish, né, e Lavoisier, um dos pioneiros da química moderna. Então, por meio de experimentos, né, nos quais misturava substâncias a diferente temperatura, ele observou que os resultados não condiziam com as teorias da época, que apontavam o calor como sendo uma substância fluida chamada de calórica, né, presente na matéria. Tá? Então, vamos falar agora sobre o calor sensível. Tá, pessoal? O que é o calor sensível? Tá? Calor sensível. Então, é um calor que produz uma variação de temperatura, tá? Sem que o estado físico da matéria seja alterado. Tá? Então, calor sensível, você vai perceber, você vai sentir. Se você pôr sua mão na vasilha com água quente, como é o caso aqui, você vai sentir isso. E a gente fala que esse calor é sensível quando? Quando não há mudança no estado físico. Ou seja, a água ela está no estado líquido, você colocar no fogo, ela aquece, então vai haver uma transferência de calor da chama para a água,
mas a água não, digamos assim, ela não evapora, só aqueceu, estava 20 graus, ela aumentou para 70 graus, não chegou a evaporar. Então, se não evaporou, esse tipo de calor fala que é calor sensível, não houve mudança na temperatura. Tá? Um exemplo, quando você coloca para ferver uma água, um leite ou qualquer outra coisa, você pega uma barra de ferro, coloca ela no fogo, essa barra ela vai aquecer, mas enquanto não derrete o ferro, se não derreter, não evaporar, aqueceu, mas não mudou o estado, a barra continua sólida. Você pega uma colher, coloca no feijão quente, essa colher ela não muda o estado, ela continua sólida, no entanto, a colher de alumínio, no caso, ela vai aumentar a sua temperatura. Então, há transferência de energia térmica da água, ou feijão quente, no caso, para o alumínio. E, nesse caso, nós chamamos de calor. E esse tipo de calor a gente chama calor sensível quando não há mudança de estado. E aí nós precisamos de uma unidade de medida de calor. Tá? A energia é medida em joule no sistema internacional. Então, toda vez que pedir para você representar calor no sistema internacional de unidade, você vai usar joule. Como o calor também é uma forma de energia, ele possui a mesma unidade. Por motivos históricos, também nós usamos uma outra unidade chamada caloria. Tá? Mas essa caloria aqui, ela não está no SI. Então, se a questão te pedir no SI, usa joule. Se não, você pode usar o joule ou a caloria. E a relação é essa. Ó. Cada uma caloria possui aproximadamente 4,18 joules. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 calorias numa barra de um alimento, eu vou ter 41,8 joules. Se eu tiver 100 calorias, eu vou ter 418. Ou seja, para cada caloria, eu vou multiplicar 4,18 joules. Para facilitar alguns cálculos, em algumas vezes, vai te permitir arredondar para 4,2. Tá? Ou, de maneira mais grosseira, 4. Uma caloria, 4 joules. São casos à parte. Então, como é que eu faço? Ver o que está pedindo na questão. Tá? No geral, uma caloria vale 4,18 joules. Uma outra propriedade que nós temos é uma propriedade chamada capacidade térmica. Então, o que é a capacidade térmica? É a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura de um corpo. Tá? Então, qual é a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau a temperatura de 1 litro de água? Tá? Então, equivale ao quociente entre a quantidade de calor recebido, e o calor cedido pelo corpo, correspondente à variação de temperatura. Então, esse Q aqui, pessoal, ele está aqui representando a quantidade de calor, e aqui esse ΔT está representando a variação de temperatura. E em alguns casos aqui, nós vamos optar por representar essa variação de temperatura, pessoal, com delta θ. Tá? Aqui está um ΔT maiúsculo, mas nós vamos procurar representar, principalmente no livro de vocês, ΔT para a variação de temperatura. Para quê? Para não confundir esse T com tempo. Em algumas questões de potência, por exemplo, você tem que lidar com tempo. Então, se você usar T para tempo, T para temperatura, vai bagunçar o negócio. Tá? Mas basicamente é isso. Então, a capacidade térmica ela é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura em 1 grau. Por exemplo, imagine que você coloca 1 litro de água numa vasilha e coloca no fogo. Então, aí você liga o fogo. Então, vai ser transmitido uma quantidade de calor para a água e ela vai aquecer. Então, para aumentar 1 grau, 1 litro de água, você tem que fornecer uma quantidade de calor. Agora, imagine que você pega uma vasilha enorme e coloca lá, por exemplo, 50 litros de água. Será que a mesma quantidade de calor que aquecer 1 litro em 1 grau vai aquecer aqueles 50 litros? Certamente que não. Tá? Você tem muito mais água. Então, para você aquecer toda aquela água a 1 grau, você vai ter que fornecer muito mais energia. Então, o que a gente tira diante disso? A gente percebe que a capacidade térmica ela está diretamente ligada com a massa, com a quantidade
quantidade de massa. Então, se eu tenho uma quantidade de massa maior, eu vou precisar de uma quantidade de energia maior. Tá? Então, se eu tenho 1 litro de água, aquele litro de água tem uma capacidade térmica. Se eu tenho 50 litros, certamente eu vou ter 50 vezes mais. Então, quanto maior a massa de um corpo, maior a capacidade térmica. Então, se você tem, por exemplo, 1 quilo de madeira, você pode queimar aquele quilo de madeira e obter uma certa quantidade de energia térmica, que você pode aproveitar em alguma coisa. Se você tiver uma tonelada de madeira, certamente que você vai ter uma quantidade muito maior. Então, a capacidade térmica está diretamente relacionada com a quantidade de matéria. Tá? E aqui nós temos um exemplo. Tá? Então, variação de temperatura estava em 26 graus e aí ela sobe até 46. Houve uma variação de 20 graus. Certo? A energia fornecida, por exemplo, foi 40 calorias. Tá? Então, neste caso, eu vou ter que a capacidade térmica é 40 calorias por grau Celsius. Se eu dividir 40 para 20, eu vou obter o quê? 2. Nesse caso, eu vou ter que a capacidade térmica é 2 calorias por grau Celsius. Ou seja, para esse material especificamente, eu preciso de 2 calorias para aumentar 1 grau. E assim sucessivamente. Se eu precisar aumentar 100 graus, eu posso calcular quantas calorias será necessário. Tá? Então, para variar, vai precisar de 2 calorias para esse exemplo aqui, especificamente falando. Tá? Calor específico, então nós vimos capacidade térmica, agora vamos falar de calor específico. Então, é a quantidade necessária para elevar em 1 grau, tá? A temperatura de uma unidade de massa de um corpo. Como assim? 1 grama, por exemplo. Então, se eu tenho 1 grama de água, qual é a energia necessária para aumentar 1 grau nessa grama de água? Eu tenho 1 grama de ferro, eu quero aumentar 1 grau nessa grama de ferro, eu preciso de quanto de calor? Tá? Isso nós vamos representar por um C minúsculo. Então, preste atenção, o C maiúsculo você vai utilizar para a capacidade térmica, que tem a ver com a massa. Para o calor específico, nós vamos usar um Czinho minúsculo. Então, preste muita atenção para a gente não se confundir nesse caso aqui, tá bom? Então, o calor específico nesse caso, Czinho minúsculo, ele é a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Por exemplo, o mesmo corpo estava em 26 graus, aumentou para 27, ou seja, ele variou 1 grau, e a quantidade de calor que ele consumiu foi 0,5 calorias. Tá? Então, se eu aplicar lá a quantidade de calor, né, ó, coloque 0,5, a quantidade foi 1 grama, tá? O calor específico é para a quantidade de mais de 1 grama, e aumentou 1 grau, aí você fazendo a equação, eu vou ter que o calor específico desse material é 0,5 calorias por cada grama para cada grau Celsius. Ou seja, eu preciso de 0,5 calorias para aquecer 1 grama, 1 grau. Tá? Se eu quiser aquecer 2 gramas, aí eu precisaria, né, do dobro de calorias. E assim nós podemos montar a equação fundamental da calorimetria. Tá? Então, como eu tenho o calor específico é o calor dividido pela massa vezes a variação da temperatura, tá? Eu posso isolar o calor sensível e passar esse M e essa variação junto com aquele C do outro lado e eu vou obter esta equação aqui. Tá? Esta equação é a equação fundamental da calorimetria. A quantidade de calor ela é equivalente à massa do material, o calor específico desse material vezes a variação da sua temperatura. Então, veja o seguinte, o calor específico, pessoal, ele é a característica do material. Cada material tem o seu próprio calor específico. Isso você vai perceber no seu dia a dia. Imagina na sua casa, você tem um copo de alumínio. Você geralmente não toma café, por exemplo, no copo de alumínio. Por que você não toma café no copo de alumínio? Porque o café é quente, o alumínio, em pequena quantidade de energia térmica, aumenta bastante a temperatura do alumínio. E, consequentemente, vai queimar os seus lábios, tá? Se você pega uma colher de alumínio, coloca dentro de uma panela com uma comida extremamente quente, rapidamente esse alumínio vai aquecer e pode queimar a sua mão. Então, o que é feito? Geralmente você pode usar um cabo de plástico ou um cabo de madeira para as suas colheres. Né? Você pega um espeto,
de metal para assar alguma carne, né, ou qualquer outra coisa, se você não usar um cabo de madeira, por exemplo, o calor é transmitido muito rápido para você. Já na madeira, vai mais devagar. Tá? Então, no gelo, vai ser diferente. Na água, é diferente. Então, em resumo, cada material tem o seu calor específico. Tá? Isso você percebe no seu dia a dia. Então, essa expressão, ela mostra que a quantidade de calor sensível, QS, né, ela é diretamente proporcional à massa do corpo. Então, o calor sensível, quanto calor é necessário para... Depende da massa do corpo. Quanto maior a massa, maior quantidade é necessária para variar a temperatura. É o exemplo da água que a gente falou lá atrás. Então, se eu quero aquecer 1 litro de água, eu preciso de uma quantidade de calor. Se eu quero precisar aquecer 10 litros, eu vou precisar de muito mais calor para isso. O calor específico, quanto maior a quantidade de calor necessária para variar, né, a sua temperatura. Então, a variação da temperatura, quanto maior for a variação, né, de temperatura que se deseja obter de um corpo, maior a quantidade de calor que se deve fornecer. Ou seja, se você quer aumentar só 1 grau, uma certa quantidade. Se você quer aumentar 20 graus, é claro que você vai ter que acrescentar muito mais calor para você fazer isso. Então, dependendo, então é diretamente proporcional. Maior massa, precisa de mais calor. Maior o calor específico, precisa de mais calor. É maior a variação de temperatura, precisa de mais calor. Curiosidade, né? Então, no deserto, durante o dia, a temperatura atinge valores muito elevados, situação que se inverte à noite com temperaturas bem baixas. Tá? Então, a explicação dessa variação se baseia no conceito de calor específico, ou seja, a areia do deserto ela possui um calor específico relativamente pequeno. Tá? Ela possui um calor específico relativamente pequeno, o que faz com que ela possa aquecer muito fácil durante o dia, com a luz do sol, e também vai esfriar, né, muito rápido à noite. E assim as temperaturas elas vão variar bastante. Então, a explicação para ver esse fenômeno é o calor específico. Tá? O calor específico da areia ele é muito pequeno. Então, a quantidade de luz solar vai aquecer. E à noite, na ausência dessa luz, desse calor que vem do sol, ele vai esfriar muito rápido. Tá? A caloria utilizada por médicos e nutricionistas, ela é na realidade a quilocaloria, não quilocal. Então, esse casinho que a gente coloca aqui, né, ele vale 1000. Então, a quilocaloria vale 1000 calorias. Também nós chamamos de grande caloria, ou seja, você pode representar com C maiúsculo aqui, ó, uma cal, C maiúsculo vale 1000 cal, com C minúsculo. Sobre a questão da brisa marítima e a brisa continental, né? Porque quando nós estamos na praia durante o dia, você percebe que os ventos sopram da água para a praia e à noite o sentido é invertido, tá? Então, quando você, durante o dia, né, o que acontece, né? Você tem aqui o oceano, que tem a água com um calor específico, né, com um valor, e aqui você tem a areia, que tem um calor específico com um valor bem baixo, como nós já falamos. Então, durante o dia, a areia, como tem um calor específico muito pequeno, o que acontece? Ela aquece muito rápido. Como ela aquece, então vai gerar um ar quente, esse ar quente vai subir por convecção, como nós vimos lá na aula de propagação de calor. Então, o ar quente vai subir. Então, esse ar quente vai ser substituído por um ar frio, ou seja, o ar que está sobre a água do oceano, ela é mais frio do que o ar que está sobre a areia. E, consequentemente, esse ar vai fluir no sentido da praia. Quando é à noite, se inverte. Por quê? Porque como o calor específico da areia é pequeno, ela também esfria muito rápido à noite. Então, à noite, o ar aqui vai ser frio. Ou seja, ele vai estar com temperatura abaixo do ar que está sobre o oceano. E aí, nesse caso, o fluxo ele é invertido. Né? E aí você tem, né? Então, durante o dia a temperatura da água se eleva, então tem toda a explicação. Eu vou passar esse material para vocês, vocês podem ler isso com calma em casa.
Calorímetro, tá? Então vamos falar de calorímetro. O que é um calorímetro? É um recipiente termicamente isolado que evita a troca de calor entre o seu conteúdo e seu meio externo. Uma garrafa térmica, por exemplo, é, digamos assim, um componente de um calorímetro, tá? Um componente. O calorímetro tem que ter outras coisas. A garrafa térmica seria apenas um componente desse calorímetro. Ele precisa ter termômetro, agitador e algumas outras coisas. Mas a principal característica é que é um objeto isolado. Se você colocar uma água com uma certa temperatura, uma barra de ferro ali dentro desse objeto, desse recipiente, ele não vai ter contato com o meio externo, portanto não vai haver troca de calor. Consequentemente, a sua temperatura deve ser mantida. Tá? E aí, se eu puder medir a temperatura, né, colocar outros materiais, eu vou poder fazer certas medidas, né, no calorímetro. Tá? É um aparelho que serve para você fazer medições de calor. Tá? Então, em princípio, o calor ideal ele não deveria trocar calor com os corpos de seu interior. Mas na prática isso ocorre, tá? Portanto, em alguns casos, vamos considerar que a capacidade térmica do calorímetro no equacionamento da troca de calor. Então, não há um equipamento perfeito, tá? O ideal seria que não houvesse nenhum tipo de troca, mas acaba ocorrendo. E aí a gente vai ter que colocar isso nas equações para poder dar o equilíbrio adequado. Então, como eu estava falando, a garrafa térmica é um tipo de calorímetro, né? Com a finalidade de isolar termicamente o conteúdo de uma garrafa térmica no meio do ambiente, adota-se os seguintes procedimentos. As paredes internas são feitas de vidro, que por ser um mau condutor atenua a troca de calor com condução. Tá? As paredes internas são duplas, separadas com a região de vácuo, cuja função é evitar a condução do calor que passa pelas paredes do vidro. Tá? O vidro de que são feitas as paredes internas da garrafa ele é espelhado para que o calor radiante seja refletido de volta, né? Dentro da garrafa, atenuando assim a troca por radiação. Para evitar as possíveis trocas de calor por convecção, né, basta você fechar a garrafa, pois dessa forma as massas fluidas internas, né, não conseguem sair do sistema. E é evidente que não existe um isolamento térmico perfeito. Assim, apesar de todos os cuidados, após um certo tempo, várias horas, o conteúdo da garrafa térmica acaba atingindo um equilíbrio térmico com o ambiente. Então, se coloca um café quente bem cedo, então, durante uma certa parte o café vai estar quente. Mas vai haver um momento em que vai atingir o equilíbrio térmico, ou seja, o café vai esfriar. Só que isso demora muito mais do que se você não colocasse o café na garrafa. Então, as trocas de calor no sistema de vários corpos termicamente isolados, né, no meio externo, a soma das quantidades de calor por eles trocados é igual a zero. Ou seja, a quantidade de calor recebido mais a quantidade de calor cedido é zero. Isso quando você tem um sistema perfeitamente isolado. Então, para um sistema de N corpos, nós vamos escrever dessa maneira, tá? A energia do corpo 1 mais a energia do corpo 2 mais a energia do corpo 3, né? E assim até o corpo N. Eu tenho 50 objetos. Eu vou somar todas as energias no final, né? Eu vou ter zero como resultado. No caso de um sistema não estar termicamente isolado ou de calorímetro serial, nós devemos levar em conta a troca de calor dos corpos no ambiente. Então, aí você vai somar também todos esses objetos mais, tá, o calor que esses corpos obtiveram do ambiente. Ele vai entrar na conta aí. E aí, para a gente compreender um pouco mais como é que isso funciona, nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Então, nosso exercício número 1, ó, da FUNESP, São Paulo, nós temos a seguinte questão, ó. Massas iguais de 5 líquidos distintos, cujos valores específicos estão dados na tabela. Tá? Então, nós temos 5 líquidos diferentes. Eles encontram-se armazenados separadamente e à mesma temperatura, dentro de 5 recipientes com boa isolação e capacidade térmica desprezível. Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor, suficiente apenas para aquecê-lo, mas sem alcançar o seu ponto de ebulição,
Isso quer dizer o quê? Que essa energia ela é um calor sensível. Nós não vamos mudar o estado físico do material. Aquele que apresenta temperatura mais alta, né? Após o aquecimento vai ser qual? Aí que dá os objetos. A água, o petróleo, a glicerina, o leite, o mercúrio. A tabelazinha ela vai nos dar aqui ó, o calor específico. Ó, o mercúrio, perceba que ele tem um calor específico de 0,14. Como nós vimos lá, é o seguinte, quanto menor for o calor específico, significa que menos energia é necessária para elevar a sua temperatura em 1 grau. Então, obviamente, que o que tiver o menor calor específico aqui no caso do mercúrio é o que vai alcançar uma temperatura mais elevada, se todos receberem a mesma quantidade de calor. Tá? E aí, nesse caso, a resposta do nosso questionamento é o mercúrio, que tem a capacidade térmica de um calor específico, perdão, de 0,14 joules por cada grama para cada grau. Tá? Então, na equação da calorimetria, você vai perceber exatamente isso. Viu? Quanto menor for o calor específico, maior vai ser a variação da temperatura. Exercício 2. Um bloco de massa de 2 kg, nós temos a massa do bloco, 2 kg. Ao receber toda a energia térmica liberada de 1000 gramas de água, então essa aqui é a massa, 1000 gramas de água, que diminui a sua temperatura em 1 grau, sofre um acréscimo de 10 graus. O calor específico do bloco em calorias por grão para cada grau Celsius e aqui ele pede para a gente adotar que o calor específico da água é 1. Então, o calor específico da água é 1. Então, como é que nós vamos proceder para a gente resolver essa questão? Tá? Então, se nós usarmos a equação fundamental da calorimetria, tá? Nós temos as informações que eu destaquei lá, mas está aqui ó, a massa do bloco, ou seja, 2.000 gramas. A temperatura do bloco, a variação, aliás, 10 graus, então ele está a certa temperatura, não sei qual é a temperatura, certo que ele vai variar 10 graus, é o que me interessa. Ele quer saber qual é o calor específico desse bloco. Aí ele deu a massa de água, são 1000 gramas, o calor específico da água é 1 grau, a variação de temperatura da água é 1 grau, e o calor específico da água, 1 caloria por grama por grau Celsius. Então, como que nós resolvemos, tá? Então, todo o calor liberado pela água vai ser aproveitado para aquecer o bloco. Então, nós vamos ter que o calor do bloco vai ser igual ao calor da água, ou seja, o trânsito de energia do bloco vai ser igual ao da água. Então, a massa do bloco vezes o calor específico do bloco vezes a variação de temperatura do bloco tem que ser igual à massa da água vezes a variação de temperatura da água vezes a variação, o calor específico da água. Ou seja, o calor que o bloco recebe é igual a todo o calor que a água cede. E aí, você substituindo os valores, você vai ter 2.000 gramas do bloco. O calor específico é o que a gente está procurando, então é a única propriedade, no momento, a única informação que a gente não sabe. Tá? A variação 10 graus. A massa da água, 1000 gramas. O calor específico, 1 grama. A variação de temperatura, 1 grama. E aí, você fazendo as contas desse lado, dá 1000. Fazendo as contas desse lado aqui, 2.000 vezes 10, dá 20.000. Calor específico. Isolando esse calor específico desse lado, passo esse 20.000 para cá dividindo, eu vou ter que o calor específico desse material é 0,05 calorias para cada grama, para cada grau Celsius. Entendido? Então, dessa forma, a resposta é a letra D. Né? Voltando aqui no nosso questionamento, a resposta para esse exercício 2 é a letra D. Mais um exercício, tá? Da FATEC de São Paulo. Então, um frasco possui 20 gramas de água a uma temperatura a 0 graus. Em seu interior é colocado um objeto de 50 gramas de alumínio a uma temperatura de 80 graus.
Os calores específicos da água e do alumínio são, respectivamente, da água, 1 caloria por grau, por grama por grau Celsius, e do alumínio 0,10. Né? Supondo que não haja troca, né, de calor com o frasco e com o meio ambiente, a temperatura de equilíbrio dessa mistura vai ser. Tá? Então, sempre você procura anotar, primeiramente, os dados. Tá? Então, aqui nós temos massa do alumínio, 50 gramas. Né? Temperatura do alumínio, 80. Calor específico do alumínio. Massa da água, 20 gramas. Temperatura da água, 0. Calor específico da água, 1 caloria. E aí, quer saber qual é a temperatura final, a temperatura de equilíbrio. Ou seja, eu coloco esses objetos diferentes, após um certo tempo, eles vão atingir a mesma temperatura. Ou seja, a temperatura final do alumínio vai ser igual à temperatura final da água. Isso é a temperatura de equilíbrio. Ou seja, nesse caso, como foi colocado lá, ou seja, o calor perdido mais o calor recebido é igual a 0. Ou seja, quando dois corpos estão num sistema isolado, né, a quantidade de calor trocada com o meio externo é 0. Então, eles vão entrar em equilíbrio entre eles. Não há troca com o meio externo. Então, é só pegar ó, essa primeira parte da equação, vou separar aqui para você compreender um pouco melhor. Tá? Essa primeira parte da equação aqui, ó, isso aqui é o que? O calor perdido. Isso aqui é o calor recebido. Tá? Perdido. Recebido. E aí é só colocar as informações. Tá? Quem que perde calor? Quem que perde calor? O corpo que está com a temperatura mais elevada. Tá? Nesse caso, o alumínio. E quem recebe? Está com a temperatura mais baixa. Nesse caso, a água. Então, como é o alumínio, então 50 gramas de alumínio vezes o calor específico do alumínio vezes a variação. Quem é a variação? Temperatura final menos temperatura inicial. Aliás, e a temperatura final quem é? A temperatura de equilíbrio. Tá? A temperatura final da água mais do alumínio é igual à temperatura de equilíbrio. Então, a temperatura de equilíbrio é a temperatura final, menos a temperatura que ele estava, a 80 graus. Mais a massa da água, 20 gramas. Calor específico, 1. Temperatura final, temperatura de equilíbrio, menos o início da água, temperatura 0. É só fazer as contas e aí você vai obter, né? Multiplicando aqui você tem 5, tá? Daqui você tem 5, aqui continua, multiplicando aqui você tem 20, igual a 0, tá? Multiplicando esse 5 por isso aqui, ó, por ter temperatura final e depois por 80, eu vou ter ó, 5 vezes temperatura de equilíbrio, 5 temperatura de equilíbrio. 5 vezes menos 80, menos 400. Mais 20, temperatura de equilíbrio. Então, eu vou jogar esse 5T mais o 20T e vou juntar. Vou ter 20 e 5T, menos 400 igual a 0. Aí eu pego esse 400, passo para o outro lado da igualdade, ele passa positivo. Isola a temperatura, pego o 25, passa para baixo. Então, 400 dividido por 25, a temperatura de equilíbrio vai dar 16 graus Celsius. E a resposta, letra B. E aí temos mais um exercício. Agora esse exercício aqui, deixar lá para vocês, né? Tentarem fazer. Tá bom? Fez uma questão de pergunta para você poder fazer uma análise. Então, baixa o material e responda o exercício, tá? Um outro questionamento para vocês fazerem também, viu? Baixa o material e façam lá vocês. E aqui nós temos também uma listazinha com alguns materiais extras que vocês podem acessar, tá? Vocês podem ir lá no YouTube, ó, e tem aqui um link para um outro vídeo falando sobre calor específico. Tem um outro vídeo falando sobre calorimetria. Tem link para experimentos, tá? Computacional, simuladores, né? Outro link para equilíbrio térmico, né? São arquivos, né? O link para experimentos, que você pode ir lá baixar, né? Curiosidades e uma lista de exercícios. Então, são vários materiais extras que vocês têm que vai ajudar vocês
com essa aula. Então, além do que eu mostrei aqui, dúvida, com certeza você pode esclarecer nesse vídeo.